Isso, gravando. Oi, acho que é o Navire. Fala. Quais módulos da prova? Vocês vão receber, tá? Vocês vão receber quais vão ser os módulos da prova, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Módulo 7, cristãos islâmicos. Tudo bem? Beleza? O Alan tava com a mão levantada. Fala, Alan. O professor, não, que eu tô querendo saber se a gente já chegou na apostila 2 ou a gente tá na 1. Não, apostila 2 ainda, tá bom? Entendi. Apostila 2, tá bom? Bem, seguinte, módulo 7, cristãos e islâmicos, né? Cristãos e muçulmanos. Tá aí, né, na página 62, cristãos e islâmicos, encontro das diferenças, né? Na aula de hoje, essa parte da apostila, ela propõe para nós a gente analisar o lado dos muçulmanos dessa guerra. Nós, no módulo 6, analisamos as cruzadas através do olhar dos católicos, o olhar cristão. Nesse módulo aqui, ele nos dá o olhar do muçulmano em relação a essas cruzadas, em relação a esse combate. Beleza? Bem, eu começo a aula colocando a imagem que está aí na abertura do módulo para vocês. Né? O que vocês podem destacar aí? Levante a mão, por favor, do negocinho, que aí eu vou chamando vocês aí. Quem gostaria de chamar a atenção? Fala, Alan, pode falar. O que chama a atenção nessa imagem? O que chama a atenção na imagem é que tá parecendo que estão não representando o sacrifício que teve no Jesus, tipo, rezando. Tá ruim, não ouvi nada. Você pode falar um pouquinho mais longe do fone? Eles estão falando, o que eu entendi foi a representação do crucifixo. Repete, fala agora mais alto, mais longe do fone. Eles estão representando o crucifixo de Jesus. Eles estão levando aí a cruz, né? Levando a cruz, bacana, sim, tá certo, beleza. Deixa eu ver, mais gente levantou a mão, peraí, deixa eu chegar nas pessoas, cadê? Cadê? Já tinham as pessoas levantado a mão, não levantaram mais. Quem gostaria de falar aí, pode falar. Eu não vi quem mais. O que chama atenção aí nessa imagem? Hein? Professor. Oi. Pode falar? Caídas no chão. Calma aí. Alguém tinha falado antes. Pode continuar. O que chamou a atenção pra mim foi, tipo, parece que eles fizeram alguma coisa de errado na época e eles estão castigando. Então, eles quem? Fizeram alguma coisa de errado? Eles quem? As pessoas? É no contexto aqui das cruzadas, né? Que cidade é essa aqui, vocês acham que é? Boa parte deles está olhando para cima, para o céu. Agradecendo, né? Como se fosse um agradecimento, né? O que ele está agradecido? Ele está agradecido ao quê? Por que ele estaria feliz? Por Porque eles venceram a guerra. Por isso venceram a guerra, talvez. Exato, por ter. Que cidade é essa aqui, vocês acham? Que cidade é essa? Jerusalém. Roma? Isso, Jerusalém, exato. Então é a chegada dos cristãos em Jerusalém, né? Olha, ele chegando, percebam o artista, ele colocou uma luz forte. Além de ele colocar uma luz aqui, nesses integrantes da Igreja Católica, eles estão ainda num degrau, né? Estão bem acima. Eles estão naquela ideia, né? Restaurando o catolicismo, restaurando o cristianismo em Jerusalém. Lembra qual que foi o motivo religioso para as cruzadas? Alguém lembra? Qual que foi o motivo religioso para as cruzadas? Território. Fala, Alan. A igreja pegou para se espalhar a prece ou pegar território. Sim. Beleza, sim, espalhar a fé, ok. Mas tinha um fator religioso mais... Não, salvação da alma? Não. Também, tá certo. Mas mais importante que motivou eles irem para o Oriente, a irem para Jerusalém. Por que eles foram para Jerusalém, Fernando? Para acabar com retomar Jerusalém? Porque Jerusalém estava na mão de quem?
Deus. De um Muçulmanos? muçulmano. Exato, estava na mão dos muçulmanos. Perfeito. E aqui, então, esse quadro, ele mostra que essa conquista dos cristãos é uma conquista positiva ou negativa, esse quadro? Negativa, porque eles não queriam que o muçulmano tivesse o território. Não. O quadro. Positiva, porque eles O conseguiram. quadro te passa... Peraí, calma aí, Fernanda. Iago, o quadro te passa uma impressão negativa? Me passa. Por quê? Porque tem gente caída no chão, né? Professor, Olha que interessante. Boa, Iago. Muito bom, muito bom. professor, Só que é o seguinte, o seu olhar foi bem atento, Iago. Muito bem, você tem algumas pessoas no chão aqui jogadas. Mas qual seria a propaganda da igreja para esse quadro aqui? Né? Essas pessoas jogadas, teve uma justificativa nobre? Não o que você acha, mas o que o quadro passa? O quadro, ele justifica essas pessoas jogadas no chão? Ele dá uma Não. justificativa? Não, Não justifica. talvez por... Ah, não, nada. professor, Mas fala longe do fone. Talvez, eu ia falar que talvez porque alguém foi crucificado por eles e aí eles estarem no chão. Não. ô professor, Oi. outra coisa que me chamou a atenção é um guerreiro, um cara aí com um bebê. Exato, sim, ele tá com um bebê, tá carregando um bebê. Mas, de novo, a minha pergunta. O Iago, ele prestou atenção, né? Você tem pessoas aqui jogadas no chão, provavelmente mortas. Mas a igreja, nesse quadro, ela justifica sim, ela dá uma justificativa para essas mortes. Ela diz que essas mortes valeram a pena, esse quadro mostra isso. Valeu a pena. Por quê? Olha essa luz aqui, ó, desses três novamente, turminha. Essa luz, né, como se fosse a luz de Deus chegando na cidade, né? Como se fosse Deus abençoando esses homens que retomaram, tiraram Jerusalém da mão dos muçulmanos. Esse quadro, turma, então, ele justifica o massacre. Ele justifica o sequestro da criança. Olha a criança aqui. Na verdade, essa criança, qual que é a lógica? Eu estou tirando essa criança do mal. Essa criança que estava num ambiente impuro, num ambiente que era dos muçulmanos, eu vou retirá-la daqui. Eu vou salvar essa criança. Perceba? Não à toa que uma parte da luz também se reflete nesse homem, nesse soldado que está com a criança no colo. Né? A luz chegou, a salvação chegou. Nós, cristãos, chegamos para salvar Jerusalém do mal. Então o quadro, ele dá uma justificativa sim. Dessa chegada, dessa morte dessas pessoas. Elas são infiéis. Ficou clara a interpretação, gente, agora? Sim. Sim? Maravilha. Pro, Oi, Henrique. essa interpretação é uma interpretação preconceituosa ou eles estão certos, os muçulmanos são errados? É a pergunta que eu vou fazer para você. Podemos usar essa imagem como fonte do que realmente aconteceu? Não. Não. Pode até ser em parte, mas a maioria não. Pode ser a opinião da Pode pessoa. ser uma imagem preconceituosa de um da cristão. Ixi, tá todo mundo Pode ser uma falando. imagem distorcida. Às vezes pode ter vida mais morte. Ninguém tá usando a mãozinha aí, gente. Não dá. A gente não tá na sala de aula. A gente tá na internet, via web. Se vocês não levantarem a mão, não vai rolar. Fala, Júlia. Fala, Júlia. Do 7º A. É porque é a visão da igreja sobre o que aconteceu. Então a gente não pode só observar isso. Exato. Né? Aqui você... Conceitual. Exato. Fala, o Alan já falou hoje, Alan. Calma aí, segura. Giovanni, pode falar, Giovanni. Professor, é uma visão preconceituosa entre religião, eles não respeitam a religião dos muçulmanos. E é como se fosse um... Exato. É uma visão, sim, é um tipo de visão que justifica a morte do outro, né? É um quadro que justifica a morte do outro. Assim, eu posso usar essa imagem parcialmente, né? Essa fonte parcialmente eu posso usar essa imagem. Tipo, beleza, os cristãos eles chegaram até Jerusalém. Esse quadro representa isso, aconteceu. Mas como que eu interpreto essa chegada do cristão em Jerusalém?
Aqui é a favor de quem é cristão. É a favor de quem é cristão. Ok. É a visão de um católico esse quadro, né? Defende a visão de um católico. Maravilha. Vamos para um próximo quadro aqui, tá bom? Simbora. Tá bom? Nesse quadro aqui é um outro que eu peguei, tá? E eu faço a pergunta: qual foi o motivo mais evidente para os cristãos conquistarem Jerusalém? Qual que é o motivo que esse quadro ele mostra? Tirar Jerusalém do controle dos muçulmanos. Exato, né? E além disso, né? Olha Cristo aqui em cima, né? Olha Jesus Cristo aqui em cima do quadro, o Salvador. É a casa de Cristo, né? Nós vamos defender a casa de Deus, a cidade de Jesus, o Filho de Deus. Certo? Beleza? Ora, se você virar a página 163, todo mundo na página 163, por favor. Vira aí a página da apostila. Tá lá. Cruzados, que são os homens católicos, né, que foram para as cruzadas, ou invasores. O que eles são, né? Guerreiros ou invasores? Vou ler. As cruzadas provocaram um encontro violento entre cristãos e muçulmanos. Como você já viu, entre os séculos 6 e 11, antes das cruzadas, cristãos, árabes, islâmicos e judeus conviveram relativamente bem em Jerusalém, cultivando sua crença e tradições, respeitando as diferenças e trocando o conhecimento. Olha lá. Cristãos, árabes, islâmicos e judeus conviveram relativamente bem em Jerusalém, cultivando suas crenças e tradições. Os conflitos que ocorriam entre essas comunidades na Península Ibérica, por exemplo, nunca tinham se transformado em guerra. Continuando. A violência com que os cristãos europeus, distantes de Jerusalém, responderam aos relatos de maus tratos praticados pelos turcos recém-chegados à cidade era incompreensível por grande parte dos islâmicos, senhoras e senhores. Ora, após ler esses parágrafos, faz sentido essa justificativa no quadro? Faz sentido a justificativa de que os muçulmanos estavam proibindo os católicos de exercer a sua religião? Faz sentido esse argumento? Não faz. Não faz sentido. Fala. Diga, Alan. Não faz sentido por causa que nessa parte desse texto fala que como eles conviviam bem, eles respeitavam a religião do outro. Já os cristãos, eles não aceitavam. É como se fosse um crime você seguir de outra religião. Você tinha que seguir e pronto. Perfeito. Ora, se vocês voltarem lá para a aula que eu falei sobre o Islã, sobre o islamismo, eu falei lá do Alcorão, do livro sagrado dos muçulmanos. E eu falei para vocês que o livro sagrado dos muçulmanos relata Jesus Cristo. Maomé, o profeta dos muçulmanos, ele defende a liberdade de religião para as religiões monoteístas, os judeus e cristãos. Portanto, é muito esquisito o Papa ter colocado como principal justificativa para as cruzadas o fato de Jerusalém ter sido dominada pelos turcos e, por causa disso, proibido quem era cristão de congregar na cidade santa para a Igreja Católica. Qual que é a nossa evidência aqui? Senhoras e senhores, a evidência para nós fica clara de que as cruzadas, a motivação religiosa, ela tem possibilidades de ser uma farsa. Existe a possibilidade de que a motivação religiosa, de que Jerusalém, dominada pelos muçulmanos, quem era cristão não conseguia congregar lá, seja mentirosa, seja falaciosa. E aí, mais uma vez, mostrando para nós que as cruzadas, ela teve muito mais um interesse comercial, um interesse da elite, que era a nobreza, do que uma coisa relacionada à religião, uma coisa relacionada à perseguição de que os católicos sofriam nessa região. Como se Deus quisesse que todas as pessoas tivessem morrido, né? Exato. Eu vou para o próximo slide. Aqui, ó. Qual a visão dos muçulmanos em relação às cruzadas? Aqui você tem um quadro que mostra
que é o quadro aqui da página 163, né, que eu peguei, né, que mostra aqui para nós essa visão dos muçulmanos em relação às cruzadas, né? Esse ataque e esse número de mortos, né? Muitas pessoas mortas. E aí tem um textinho. Esse texto você também encontra na página 164. Eu coloquei aqui no slide, né? Mas está na página 164. É o primeiro, lá em cima na página 164, esse texto. Que diz o seguinte: enquanto Urbano II, que é o Urbano II, que é o Papa da Igreja Católica, dizia aos cristãos: tomai o caminho do Santo Sepulcro, tirai aquela terra da raça perversa e submetei-a a vós mesmos. O que acontecia quando Urbano II falava isso? Os islâmicos classificavam as invasões como uma calamidade que acaba de se abater em cima dos crentes. As ações aqui os próximos relatos que eu vou mostrar para vocês são relatos muito fortes, são relatos bem pesados do que os cristãos foram fazer lá em Jerusalém com os muçulmanos. Quero ver. Seguindo. Tá lá, na mesma página, na página 164. Oi, Henrique. Oi, professor. Não, é que eu só disse, quando você disse fatos pesados, eu disse, quero ver. Sabe? Bem, tá aqui, ó. Tá lá. Foi um dia de terror. 15 de julho de 1099, milhares de guerreiros loiros entraram em Jerusalém matando adultos, velhos e crianças, estuprando as mulheres, saqueando mesquitas e casas. Mesquitas é a igreja do muçulmano. As ruas se transformaram numa imensa poça de sangue. Os poucos sobreviventes tiveram de enterrar os parentes rapidamente, antes que eles próprios fossem presos e vendidos como escravos. 2 dias depois, não havia sequer um muçulmano em Jerusalém. Segundo texto. Basta Pra dizer... você ver como os cristãos são gente boa mesmo. Nossa, queria ficar do lado dele o dia inteiro. Nossa, eu me senti seguro, eu ia me sentir um Deus protegido por outros deuses. Caraca, o pessoal gentil, viu? Vamos lá, segundo texto. Estuprar mulher, velho. Nossa. Segundo texto, vamos lá. Basta dizer que no templo de Salomão, a mesquita de Al-Aqsa, e na esplanada que ajunta a ela, o sangue chegava até os arreios do cavalo. Arreios do cavalo, gente, pensa no quem já viu um cavalo ao vivo, pensa um cavalo, o sangue batia no peito do cavalo. O sangue batia no peito do cavalo. O sangue chegava até os arreios dos cavalos que os cruzados montavam. Jerusalém se achava recoberta de corpos sem vida e sangue por todos os lados. Todos cantamos para celebrar aquele novo dia, aquela nova alegria. Que alegria, né? Cheia de gente morta, cheia de sangue. Nossa, maravilhoso. Professor. Maravilhoso. Mulheres estupradas. Tá ótimo o negócio. Não, é engraçado. Não, que eu achei sobre o fato que O povo devia festejar. Iago, espera, Iago. Fala. O que a Bíblia diz é que Deus fala que não é bom pecar, que é matar errado, mas engraçado é que nessa época o que mais acontecia é que a igreja matava mais do que as próprias guerras. Então a própria palavra era o contrário da igreja. Era contraditório, né? Gente, atividade 1, vamos fazer agora a atividade 1. Eu vou dar um tempinho para vocês, tá bom? Fazerem essa atividade 1, tá certo? Atividade 1, leia os fragmentos abaixo e responda as questões. Vocês vão ler, tá? E aí, vou dar uns 11h04. Eu acho que eu tenho pelo menos uns 10 minutos. Vou dar uns 10 minutos, quase, uns 8, 7 minutos aí para vocês fazerem, tá bom? Podem começar, não esqueçam de fazer a resposta completa, beleza? É isso aí. Qualquer coisa eu tô aqui.
Turminha, eu vou dar mais 3 minutos para vocês, tá? Aí, faltando 7 minutos, eu faço a correção e aí eu finalizo a aula para comentar mais um teminha, tudo bem? Mais 3 minutinhos aqui, tá contando aqui. Quando der 7 minutos aqui no relógio aqui de cima, eu faço a correção. Pode falar, Alan. O professor não queria saber se a igreja ela era considerada uma das grandes potências na época. Sim, a gente está na época feudal, não tá? Lembra quem é que comandava? Ah, é verdade. Bora lá, turminha, tá? Você tem ali, então, 2 textos, né? Um do Rodrigo Cavalcante, Os Dois Lados das Cruzadas, e o outro de um possível árabe de uma universidade também árabe, tá? Na letra A. De acordo com o primeiro texto, que motivação religiosa é possível identificar nos cruzados? De acordo com o texto. Não é a motivação religiosa que nós estudamos. Cuidado, tá? Você tem que colocar o que está no texto. Então, Iago, não vai dar tempo de vocês responder ou ouvir de todo mundo, porque faltam 6 minutos só, tá bom? E ainda preciso falar de uma coisinha com vocês, tá? Então, a resposta da A, de acordo com o texto, são 2 motivações. O perdão de todos os pecados e lugar garantido no paraíso. Ponto. São essas 2 coisas no texto, tá? Você tinha que pegar do texto mesmo, tudo bem? Beleza? Acho que a letra A, espero que ninguém tenha tido problemas, a resposta estava no texto. Tá lá, de acordo com o texto. E aí você tem que começar com a resposta completa. De acordo com o texto, são 2 as motivações, tá? E aí eu coloquei, tudo bem? Letra B. Vários historiadores destacam o interesse material que havia por trás das cruzadas. Aponte 2 exemplos desse interesse. Um que aparece no segundo texto e outro que você estudou no módulo anterior. Olha que interessante, então, aqui. Eu quero ver o interesse material. Ele pede um do texto que está ali em cima, que também é fácil da gente perceber, e um que a gente viu aí no módulo anterior, quando a gente tratou de cruzadas. Vamos lá a resposta, né? Resposta. A motivação material que o texto apresenta é a tomada de objetos compostos de ouro e prata. Se você colocou, né, foi mais descritivo, né, tudo bem, tranquilo. Você pegou 70 lustres de prata, 20 eram de ouro, 40, enfim, tá tranquilo, tudo bem? O exemplo retirado do módulo anterior é a busca por terras pelos nobres.
tá bom? É o interesse material, os nobres querendo terra, né? Porque lembra que você teve aquele crescimento populacional na Europa, com desenvolvimento de novas técnicas agrícolas? Muito bem, aumentou muito a quantidade de nobres, não tinha terra para todos, então o exército de cruzados que foram ao Oriente eram composto por muitos camponeses, servos e nobres sem terra, né, querendo ter sua terra. Beleza, turma? Tranquilo? Sim. Maravilha, tá? Tranquilo, professor. Maravilha, tudo bem? Se você quiser tirar um print aí, você pode tirar, tá? Depois você pode completar. Eu tenho mais 4 minutinhos e eu queria tratar com vocês de um tema, tá? Que aí eu finalizo o módulo 7 e vai ter lição. Vai ter lição, o módulo 7 vai cair na prova, fundamental você fazer, tudo bem? Sobre a ideia de convivência e fanatismo, o fanatismo religioso que a gente vive, né, hoje, nas atualidades, certo? Ora, olha a diferença. O que é o conviver com alguém, né? Conviver com alguém é o compartilhar. Conviver com alguém é eu viver bem. Não importa que esse outro seja diferente, né, da religião ou de outra coisa, né? Só que não é isso que acontece quando eu tenho uma sociedade que é fanática por religião. Olha lá, 2 charges que tratam isso, né? E é um anjo falando com Deus, né? E todo este massacre se faz em seu nome? Aqui, ó, vítimas do fanatismo. Estou traduzindo para o português. Vítimas do fanatismo. Muitas pessoas morrem, né? E quando a gente trata de fanatismo religioso, a gente tem um equívoco de falar sempre, homem-bomba, muçulmano. Nos últimos tempos, e a gente tem um problema, porque pelo fato da gente ser maioria cristã, não relata muito aqui nos jornais do mundo ocidental. Mas esse ano, 2 mesquitas na Europa já foram atacadas. Fora aquela mesquita famosa que teve um ataque no ano passado, no final do ano passado, lá na Nova Zelândia. Esse ano já 2 mesquitas muçulmanas foram atacadas. Putz, eu lembro. Então, assim, o fanatismo religioso, ele não está atrelado a uma religião. Todas as pessoas de qualquer religião podem cometer um ato de fanatismo e acabar violentando uma outra pessoa. E essa violência, ela pode ser tanto uma violência verbal, né, de eu xingar, discriminar, como chegar até uma violência física, como que essa charge mostra. Uma última charge, né, é essa. A pessoa está cega. A pessoa, ela não enxerga ao seu redor. É uma pessoa fanática, né? Uma pessoa fanática é uma pessoa cega, uma pessoa que não enxerga o diferente, ela só enxerga o dela. Tudo bem? Beleza? Então, turminha, é isso, tá bom? O módulo 7, ele é curto, ele trata sobre isso, o mais importante é esse. E aí tem a lição de casa que eu já coloquei lá no site do colégio, tá? Já coloquei em todos os sites, tá aqui agora para você, tudo bem? Atividade 2, teste e o em casa, tá bom? Naquele mesmo esqueminha que vocês estão fazendo para a próxima aula, que é segunda-feira, né? Então, para vocês postarem aí lá no site do colégio até segunda-feira, tudo bem? E é isso, turma. Finalizo a aula, tá bom? Tchau, professor. Tchau. Quem já anotou pode sair. Tchau, Fernanda. Tchau, professor. Tchau. 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 Foi. É isso aí. Então, acho que todo mundo já deu tempo de